Eu não sei você, mas uma vez eu já comprei um par de joelheira e saí utilizando sem nem saber por quê. E ainda assim, eu sei que tem muito bailarino perguntando: será que essa joelheira realmente ajuda na lesão na dança? Então, se você tem essa dúvida, se você precisa mesmo dessa joelheira, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho qual é a função dela, por que a gente usa e quem que deve realmente utilizar. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre aqueles tensores que muito bailarino usa para poder ajudar lá no tratamento das lesões da dança. Só que aí fica o questionamento, será que elas realmente ajudam no processo de recuperação de lesão? Ou você simplesmente comprou porque a sua colega estava usando e você pensou, tô com dor no joelho, vou usar também? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que esse tipo de ferramenta, ele é geralmente prescrito por profissionais. Então não é simplesmente você chegar lá na farmácia, comprar e colocar e sair usando. Não. Existe um receituário para você poder utilizar da maneira correta. Porque não é só simplesmente colocar no lugar. Tem toda uma funcionalidade, tem um porquê e tem quem realmente precisa. Então, quem pode te receitar isso normalmente são os ortopedistas e são os fisioterapeutas, mediante um laudo médico. Então, nesse vídeo eu vou contar quais são as condições que você pode considerar utilizar se você ainda tem dúvida mesmo que o seu próprio ortopedista ou seu fisioterapeuta tenha te receitado. Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações que toda semana eu tenho postado vídeos tirando essas dúvidas referente à performance, referente a lesões, referente a alto rendimento na dança e também algumas experiências como bailarina profissional e bailarina adulta. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que existem 3 tipos de joelheira. Tem a joelheira elástica, que é simplesmente aquela que você coloca, que ela é um pouquinho mais elástica e ela não tem nada de diferente, você só coloca no lugar. Tem a órtese de reabilitação, que é como se fosse a elástica, só que ela tem normalmente um furinho no meio e tem alguns modelos que você inclusive coloca um velcro nela. E tem a faixa elástica simples, que é muito utilizado em academia, principalmente aquele pessoal do CrossFit, que é tipo uma faixa que você enrola no lugar para poder segurar a região. Então só aí já existem 3 tipos diferentes de joelheira e cada uma serve para alguma situação em específico. Ou seja, não é só simplesmente, ai meu Deus, meu joelho tá doendo, vou comprar uma. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, para que serve a joelheira? A joelheira, ela serve para segurar a estrutura do joelho, para que ela não sofra uma pressão além, ainda mais um processo de lesão. Então ela é como se fosse uma viga que ela segura a estrutura para quando você precisar fazer exercícios ou algum movimento de impacto, você não deixa ela totalmente solta, porque ela está enfraquecida. Então é como se fosse uma viga que ela segura a região e aí quando você vai fazer algum tipo de movimento, ela dá uma sustentação para não dar um problema maior. Só que o que acontece? Tem alguns momentos em que ao invés dela ajudar, ela acaba atrapalhando. Porque se você está num processo de fortalecimento, um processo recuperativo, por exemplo, que você já não sente mais tanta dor, mas que você precisa ganhar força na região, se você usa ela o dia inteiro, você acaba não desenvolvendo a força necessária para fortalecer a região. Então aquela região acaba ficando enfraquecida. Só que dependendo da atividade que você faz, ao invés dela ajudar, ela acaba prejudicando. Porque dependendo do movimento que você faz, ela acaba limitando o movimento e isso pode gerar um problema pior, que é um problema de compensação da musculatura. Então se você tem uma atividade reduzida naquela região, você acaba jogando para uma outra parte que nem estava no rolê, mas ela já foi ali afetada. Como por exemplo, que foi um caso que aconteceu comigo. Como eu falei para vocês, eu tive a brilhante ideia de comprar uma joelheira e aí eu fui utilizar durante as aulas. Só que no primeiro momento eu comprei uma joelheira que era pro meu joelho esquerdo. E aí eu fui fazer a aula normalmente, só que toda vez que eu ia fazer grand plié, como ela faz uma certa pressão, eu sentia aquela pressão no meio do joelho e aí eu começava a jogar o peso para a perna que estava boa. Qual foi a minha brilhante ideia? Comprar uma segunda joelheira. Aí o que acontecia? Toda vez que eu ia fazer grand plié com as 2 joelheiras, eu sentia uma pressão interna dentro da patela, porque queira ou não, um grand plié você faz uma flexão muito grande do seu joelho. Então ele ficava meio que procurando espaço, e aí eu ficava com aquela sensação de desconforto, mas na minha cabeça eu estava super tratando o meu problema de joelho.
Só que na verdade eu estava inclusive restringindo a passagem de sangue da minha região. Então assim, quem são as pessoas que devem utilizar esse tipo de órtese? Pessoas que já estão com a região realmente muito lesionada e que elas não têm força nenhuma de sustentação para fazer qualquer tipo de atividade. Então é aquilo que eu falei anteriormente, é como se você colocasse uma viga para a pessoa fazer o máximo que ela conseguir no dia a dia dela e ela aos poucos vai ganhando essa força, esse fortalecimento para ir aos poucos ir desmamando e retirando a órtese para que ela consiga fazer atividade normal. Então tem pessoas, por exemplo, que usam no dia a dia porque elas não conseguem subir escada. Então nesses casos é interessante ela utilizar, porque realmente ali tem um descontrole muscular, teve um baque muito grande na musculatura da articulação, então ela precisa ter esse tempo de reestruturação para que o corpo entenda que ela precisa colocar tudo no lugar para aí sim ela ir desmamando e continuar usando normal. É quase como se fosse um gesso, só que o gesso ele é um pouquinho mais grosseiro, então a órtese ela serve ali para terminar de colocar os ossinhos lá, as estruturas no lugar para que a pessoa posteriormente faça um treino de fortalecimento para que ela consiga fazer as atividades normal na vida dela. Então a pessoa que precisa desse tipo de situação, ela está sim com laudo médico, ela está com uma recomendação ortopédica, fisioterapêutica. Então existem casos e casos que a gente pode sim utilizar durante a aula, como o impacto, por exemplo, de um grande salto e tudo mais, que realmente é necessário. Só que isso não quer dizer que todo mundo tem que usar porque simplesmente está com dor no joelho. E quando que a gente deve usar? Em momentos em que você realmente sinta o impacto na região. Então, por exemplo, na hora que você vai fazer um grande salto na diagonal, que você vai aterrissar numa perna só, queira ou não, você tem aquela pressão da aterrissagem. Então ali pode ser um momento interessante, só que eu não sou o tipo de pessoa que vai determinar qual que é o momento. Então é muito complicado dizer qual o momento efetivo, porque não é tão generalizado. Eu preciso entender qual foi a sua lesão, onde que foi a sua lesão, que não é só simplesmente falar assim, ah, você só tem que usar neste momento. Não, precisa de uma avaliação médica, ortopédica, fisioterapêutica, para entender quais são os momentos ideais que você pode utilizar aquela órtese. Então tem gente que usa durante o dia, tem gente que usa durante a aula, só que tem momentos em que a pessoa realmente precisa remover aquilo, porque ela não vai passar o dia inteiro utilizando aquilo, ela precisa ganhar uma força natural para poder movimentar no dia a dia. Então não é usar o dia inteiro e achar que tá tudo bem, porque é quase como se a pessoa estivesse usando uma muleta. Então assim, você vai ficar usando o dia inteiro, se apoiando, se escorando naquele equipamento, naquela órtese. Não, a gente precisa ganhar uma independência muscular também para poder largar a muleta de lado e fazer as suas coisas normalmente. Então, nesses casos, se você sente dor no joelho, o que é o ideal? Fazer fortalecimento, gente. Não tem outra história. A não ser que realmente você esteja num momento que você precisa utilizar essa prótese, você tem o laudo e tudo mais, tudo que eu falei anteriormente, ok você utilizar a órtese. Agora, se você simplesmente tem uma dor no joelho que você que passa, que ela oscila, tem hora que ela volta, tem hora que ela some, etc. Faça treinos de fortalecimento, gente. É o melhor remédio. Ao invés de você gastar dinheiro com órtese, gastar dinheiro com pomada, com não sei o que, faça um treino de fortalecimento, porque além de você proteger a região, você inclusive vai ajudar no controle muscular como um todo. Porque eu já falei isso num vídeo uma vez pra vocês, não é só simplesmente a região afetada. Dependendo do que você fez, dependendo do seu padrão motor, você afeta outras áreas. Então tem pessoas que têm dor no joelho, não é porque é a dor no joelho, às vezes é uma descompensação no quadril, às vezes é uma pisada errada, às vezes é até uma postura errada que vai refletindo nas outras articulações. Então vá atrás de profissionais, personal trainers, fisioterapeutas, ortopedistas para entender qual que é a origem dessa sua dor no joelho e faça treinos de fortalecimento, que com certeza você vai tratar muito melhor do que simplesmente colocar lá a joelheira e achar que tá tudo bem. Ou seja, o seu problema pode ser muito mais tranquilo do que você imagina. Às vezes a sua dor ela pode ser tratada muito mais fácil do que todo o alarde que os próprios médicos acabam fazendo. Ah, meu Deus, você tem que fazer cirurgia, você tem que parar de dançar, Calma, é só você procurar uma ajuda especializada que tem jeito. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos,
principalmente aquela sua amiga que sempre reclama de dor no joelho, mas nunca foi no médico ver o que é. Compartilha esse vídeo com ela, compartilha com seus professores também, porque é muito importante o professor entender, perguntar para o aluno como é que tá o dor no joelho, porque às vezes o aluno ele coloca a joelheira e o professor fala, ah, ok, tudo bem. Então a gente precisa entender o porquê que o aluno está utilizando aquela órtese, se é um laudo médico, se foi da cabeça dela, qual é o movimento que ela sente dor, para a gente poder tratar. E comenta aqui se você já comprou uma joelheira que nem eu, se você tem coleção de joelheiras aí e o seu joelho continua doendo, que é sinal de que alguma coisa não tá certa, né? E é isso aí, meu povo. Espero vocês na semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, hein? E até semana que vem.